Fala galera que curtiu o PCFX, a gente vai estabelecer aqui para vocês alguns pontos importantes que eu julgo necessários para a nossa compreensão, já que eu imagino que quanto mais vocês entenderem sobre mineração, mais vocês vão entender o impacto que ela tem no mercado. E a ideia desse vídeo aqui não é ensinar vocês a minerar ou ensinar alguma coisa relacionada a isso diretamente, mas sim o quanto isso impacta no mercado e por que algumas coisas estão acontecendo como estão acontecendo nesse momento. Primeiro detalhe, vocês já perceberam que as RX 6800, 6800 XT, 6900 XT não são alvos da mineração e dos mineradores como as RX 5000 eram anteriormente? Por que essas placas não são tão procuradas e tão disputadas pelos mineradores? Simplesmente por conta do Infinity Cache, que permite que a AMD não use memórias GDDR6 de alta performance, como a GDDR6X das 3080, e possam usar também bus interfaces menores. Por exemplo, na 6900 XT, ela é uma placa de 256 bits como uma 3070 ou uma 3060 Ti. E aí, como a mineração usa justamente a largura de banda de memória, pelo menos na mais famosa que é a Ethereum, inevitavelmente, quando você usar uma 6800 XT ou uma 6900 XT que tem um consumo muito alto para 256 bits GDDR6, é muito mais negócio você usar uma 3060 Ti, 256 bits, GDDR6, mas que tem um consumo muito menor. Porque mineração, pessoal, não é apenas performance. Meio que a gente, em gaming, a gente está preocupado em ter o máximo FPS possível. Em mineração, você tem que ter o máximo de performance, consumindo o menos possível para ter a maior rentabilidade. Então acaba que as RX 6000 da AMD não tem tanta procura pelos mineradores. Ah, Marcos, então por que elas estão com preços altos? Porque como os mineradores acabaram com as placas RTX, da NVIDIA, acaba que todo mundo que é gamer viu nas RX 6000 uma solução para procurar a placa para jogar. E aí acaba que houve uma super demanda para elas e também existe o mesmo problema que nós temos em NVIDIA hoje, que é falta de estoque. E aí, meus amigos, todas elas ficam extremamente caras. As RX 6000 não são podres em mineração ao ponto de serem totalmente descartadas pelos mineradores. Elas são ok, mas elas são mais caras do que normalmente seria. Então, esse é o detalhe sobre as RX 6000. E é por isso que existe uma discrepância entre o que é procurado de RTX 3000 e o que é procurado de RX 6000. Outro detalhe. Por que a 3060 Ti em alguns momentos ficou mais cara ou até está mais cara do que uma 3070? Simplesmente porque, a priori, como ela era mais barata do que a 3070, era 256 bits, era GDDR6, ela também ficou mais em conta para minerar. Você imagina uma placa que renda a mesma coisa, consuma menos e ainda consiga ser mais barata para você. Tipo, por que você compraria algo que não seria a mais barata e mais econômica? E aí, conforme a procura aumenta para 3060 Ti, o preço dela aumenta. O da 3070 não aumentou tanto, o preço se manteve. Então, ficou em uma disputa meio louca. Agora, a 3080, apesar de a 3060 Ti ser a melhor placa para mineração em termos de performance por watt, a 3080 ainda é muito vantajosa. Porque ela consegue 100 MHz com 220 watts. Uma 3060 Ti consegue 60 MHz com 130. Só que a 3060 Ti, por exemplo, se você colocar 2, 3, 4, você vai ter uma performance total menor, porque você vai ter uma limitação de slots. Aí você vai ter que comprar mais processadores, você vai precisar de mais placa-mãe, mais fonte, etc. Com a 3080, você reduz a necessidade de slots. É por isso que a 3080 é a mais visada de todas e é a placa mais difícil de se encontrar hoje, e muitas vezes você vai ver uma 3080 pelo preço de uma 3090. Porque a 3090, por ter 24 GB, ela consegue 120 MHz, tá? Consome mais por isso, mas ela é muito mais cara. E aí acaba que todo mundo fica focado na 3080. Toda vez que pinta 3080, todo mundo que é minerador quer, de fato, porque ela é a que rende melhor, consome menos e consome menos slots. Então a 3060 Ti ela tem uma eficiência absurda, né? É uma boa alternativa à 3080,
Mas em compensação, para você conseguir mais de 100 MHz, você vai precisar de 2 slots, coisa que você não precisaria numa 3080. Isso, pessoal, sozinho já explica muita coisa sobre como o mercado está hoje. E essa demanda por muita 3080, muita 3060 Ti, cria essas distorções que a gente vê por aí. E como hoje, alguns distribuidores, inclusive, eu imagino que não apenas distribuidores, fornecedores, importadores, as próprias fábricas, elas devem estar vendendo em pacote. Então você está interessado numa 3080? Compra uma 3080, mas você paga mais 30% em outros produtos, como uma 1660 Super, uma RTX 2060, uma GTX 750 Ti, para poder vender com outras coisas que as pessoas não estão comprando nesse momento. E isso cria algumas situações peculiares, curiosas. Alguns revendedores vão querer repassar para você o preço desses 30% a mais. Alguns outros vão querer repassar isso já junto com outro produto, com uma placa-mãe, com um processador, com com outras coisas. Só que no fim das contas, pessoal, a gente só compra aquilo que a gente quer. Então, a minha recomendação é, se você não é minerador, se você não trabalha com placa de vídeo, se você não depende de uma placa de vídeo para viver, para trabalhar, para ganhar o seu rendimento, não compre agora. Espera um pouquinho. Talvez essa espera demore bastante, mas espera, cara. Algumas promoções vão surgir, tá? Eu imagino até que vão haver situações em que, por exemplo, se eu fosse um empresário e quero revender uma 3080 e o cara me diz, olha, para você comprar uma 3080 você tem que comprar 50% de outros produtos, eu ia pegar, embutir esses 50% no valor da 3080 e vender pro cara que quer muito. Afinal, o cara quer muito, bicho. E aí, esse valor dos 50% que o cara pagou, então não vamos dizer nem os 50%, mas digamos 25%, 30%. Eu aumento em 25%, 30% o valor da 3080, junto com o meu lucro. O cara paga aquilo ali, beleza, eu tenho aquilo como verba para dar desconto no outro produto que não é tão procurado. E aí, aquele produto que você pagou um preço atual de mercado, você pode revender depois por um preço mais baixo. Isso é até uma solução para muitos clientes, muitas pessoas, muitos fornecedores que estão com dificuldade de comprar essas placas e vem esses empecilhos, né? De, poxa, se eu comprar, eu vou ter que comprar 30% de cota para aquilo, 40%, 50% de cota para aquilo. Cara, põe isso na conta dos mineradores. Eu já falei isso muitas vezes. Deixem os mineradores pagarem a conta. Outro detalhe. A gente tá aqui para ajudar vocês. Então, nesse momento, gente, sigam a gente no Twitter, porque a gente vai estar o tempo todo tentando trazer as melhores promoções possíveis. Nem sempre será possível, mas assim que possível a gente vai trazer. E um detalhe final. A mineração existe hoje porque o valor de cada Bitcoin, o valor de cada moeda Ethereum aumentou substancialmente. Do dia para a noite, eles podem baixar também substancialmente. Então, o pessoal que está hoje extremamente interessado em minerar por GPU pode, do nada, simplesmente perder o interesse. Afinal, hoje, da forma como eles operam, eles simplesmente olham para uma placa, para um preço, independentemente da performance da Lingames, e dizem assim, em quanto tempo, e isso tem como calcular na internet, em quanto tempo essa placa vai render esse valor que eu paguei. E aí, normalmente, o cálculo é 6 meses, 9 meses, 1 ano. Mano, vale muito a pena. Ainda vale muito a pena. É uma pena pra gente que é gamer saber disso. Mas é a realidade. Então, se você não tem como competir com esse pessoal, ou você se junta a eles, como o Linus fez, agora tá até sendo patrocinado pela NiceHash, ou você simplesmente espera um pouco e cria uma alternativa para isso. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.